Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Com alegria que eu acolho você, meu amigo, minha amiga, aqui no meu canal do Padre Leandro Carvalho, para nós fazermos mais uma meditação desta carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco para o ano de São José. Nós estamos chegando ao final deste mês de São José, tão especial, estamos chegando ao final também da leitura e da meditação dessa carta. Por isso, eu acolho você com carinho para seguir-nos neste dia e para seguirmos também a meditação do 7º ponto. Nós vamos fazer a primeira parte dele, em que o Papa Francisco nos diz que São José foi um pai na sombra. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. O Papa diz o seguinte: o escritor polonês Jan Dobraszynski, em seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, define a figura de José, que em relação a Jesus é a sombra na terra do Pai Celeste. O guarda, protege, jamais se separa dele para seguir seus passos. Pensemos naquilo que Moisés recorda a Israel. No deserto, vistes como o Senhor teu Deus te conduziu, como um homem conduz seu próprio filho ao longo do caminho. Assim José exerceu a paternidade por toda a sua vida. Neste primeiro parágrafo, o Papa recorda deste romance polonês que fala de São José como um pai na sombra. Era a sombra de quem? Era a sombra de Deus Pai. Por isso a paternidade de São José é muito importante para o menino Deus, porque é em José que o menino Deus, como Deus feito homem, aprende a paternidade de Deus Pai no céu. Diz-nos o Papa Francisco que São José, ele guarda, protege e jamais se separa de Jesus Cristo para seguir os seus passos. De fato, São José, ele traz muito perto de Jesus e também muito perto de nós os sinais da paternidade de Deus que é Pai. É muito importante nós olharmos para São José e nessa nossa devoção vivemos essa espiritualidade de enxergar em São José tudo aquilo que Deus Pai deseja fazer para Cristo e tudo aquilo que Deus Pai deseja fazer também para cada um de nós. É interessante perceber que Deus, ele utiliza de mediações para chegar perto de nós. Deus, ele não aparece na nossa frente para dizer faça assim, ou a vida deve ser dessa maneira, ou eu estou com você. Mas Deus, ele vem ao nosso encontro através de mediações, através de pessoas, através de acontecimentos, através de algum fato da nossa vida. É aí que Deus vai mostrando a sua presença. E São José foi um sinal dessa presença de Deus Pai na vida do menino Deus. O Papa agora continua dizendo: não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna apenas porque põe um filho no mundo, mas porque assume a responsabilidade por ele. Todas as vezes que alguém assume a responsabilidade pela vida do outro, em um certo sentido, exerce a paternidade para com ele. Olha que coisa bonita o Papa nos apresenta. Um pai aprende a ser pai. E aprende a ser pai quando assume a responsabilidade pelo filho. Então, o pai não é aquele que coloca um filho no mundo, mas pai é aquele que assume a responsabilidade por aquele filho, ou também nós podemos exercer a paternidade quando assumimos responsabilidade pela vida do outro. E isso é um dom de Deus, como foi um dom para São José. Como é importante exercer essa paternidade no dia de hoje. Como é importante poder zelar pela vida das outras pessoas. No mundo de hoje não se pensa muito sobre isso, porque nós vivemos um mundo de egoísmo, de egocentrismo. É muito raro a gente pensar na vida dos outros e cuidar do outro como se fosse parte da nossa vida.
Papa nos pede que nós possamos exercer essa responsabilidade, essa paternidade para com as outras pessoas. É uma maneira também de sermos esses canais e instrumentos do amor de Deus para as outras pessoas. Agora, de um modo especial, os pais biológicos exercem e devem aprender a tornar-se pai, devem aprender a exercer a paternidade. Por isso, o Papa continua dizendo: na sociedade do nosso tempo, muitas vezes os filhos parecem órfãos de pai. Olha que interessante a crítica que o Papa diz. Os filhos parecem ser órfãos. Onde é que estão os pais? Também na igreja de hoje tem necessidade de pais. O Papa faz uma crítica a nós, padres, dizendo que nós também devemos exercer a paternidade para com o nosso povo dentro da igreja. Isso é um chamado para nós consagrados, para que nós possamos viver essa responsabilidade sobre os outros. É sempre atual, diz o Papa, a advertência feita por São Paulo aos Coríntios. Podeis ter mesmo 10.000 pedagogos em Cristo, mas certamente não muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar com o apóstolo: eu vos gerei em Cristo Jesus mediante o Evangelho. E aos Gálatas diz: meus filhos, por quem eu novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja formado entre vós. O Papa pede que o leigo, a leiga, o padre, o bispo, o consagrado a Deus, não deixemos de viver essa dimensão de paternidade, de responsabilidade pela vida dos outros. E é propriamente isso que faz com que nós tenhamos uma fecundidade interior. É isso que dá alegria ao nosso coração. Assim como São Paulo olhava para suas comunidades com sentimento de paternidade e isso preenchia a fecundidade do seu coração, que nós também possamos ser fecundos no nosso zelo e no nosso carinho pelas outras pessoas. O Papa continua: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não detê-lo, não aprisioná-lo, não possuí-lo, mas torná-lo capaz de escolhas, de liberdade, de partidas. Talvez por isso, ao lado da denominação de pai, a tradição atribuiu a São José também o título de castíssimo. De fato, na ladainha de São José nós rezamos: Pai castíssimo, rogai por nós. Não é uma indicação meramente afetiva, mas a síntese de uma postura que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os âmbitos da vida. Somente quando um amor é casto, é verdadeiramente amor. O amor que quer possuir torna-se sempre perigoso, aprisiona, sufoca, nos faz infelizes. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre mesmo para se enganar e colocar-se contra o próprio Deus. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de modo extraordinariamente livre. Jamais pôs a si mesmo no centro, soube descentrar-se, pôr Maria e Jesus no centro de sua vida. O Papa, nesse parágrafo, recorda, portanto, da invocação Pai Castíssimo que nós fazemos na ladainha, dizendo que o amor verdadeiramente casto é o amor capaz de deixar a outra pessoa livre, de ser contra querer tomar posse da vida do outro. Isso é um ensinamento para os pais, para as mães, em relação aos seus filhos. Saber conduzir o filho na experiência da vida, não detê-lo, não aprisioná-lo, não possuí-lo, mas ajudá-lo a aprender a ser capaz de fazer escolhas, de ter liberdade e de partir. O próprio Deus nos ama com o amor casto, porque Deus não nos aprisiona. Então, pai e mãe devem também aprender a criar os seus filhos neste amor casto, neste amor que liberta, neste amor que se tira do centro. O próprio eu sai do centro para deixar o outro poder viver.
Esse é o pedido do Papa para os pais, para as mães. E como ele disse que nós também, os padres, os bispos, os religiosos, os consagrados, devemos exercer a paternidade, devemos viver essa paternidade casta, fazendo com que o nosso povo tenha também liberdade, tenha essa dinâmica do amor que gera vida e faz com que a pessoa possa caminhar nos seus próprios caminhos. Vamos então pedir hoje a São José, esse Pai que é sombra da paternidade de Deus Pai, que Ele nos ajude a viver a nossa paternidade e que Ele nos ajude também a darmos passos para deixar os outros serem livres. Vamos pedir essa graça a São José, rezando juntos agora a nossa oração. Oremos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais existiu, sede, nós vô-lo pedimos, o Pai e protetor da nossa família, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. Amém. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Nós nos veremos amanhã no nosso encontro para rezarmos, continuarmos rezando com a figura de São José nesses últimos 2 dias do mês de março. E quero convidar também você para acompanhar hoje à noite comigo a nossa live a partir das 8 da noite, em que nós estamos rezando nessa Semana Santa, unindo nossos corações para vivermos o amor de Deus que vem até nós em Jesus Cristo, seu Filho, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Um abraço carinhoso, fique na paz do nosso Deus.